tá? Nesse vídeo eu vou falar porque eu acho que a construção do Itadori em Jujutsu Kaisen é profunda, embora eu não ache que ele seja um personagem profundo. Eu acho que ele é um personagem relativamente simples e unidimensional, de ambições modestas. É um vídeo sem spoiler. Pra mim, o que faz ser profundo essa construção, de uma maneira meio inesperada, é simples, mas não é tão óbvia, é a questão das segundas chances que o personagem tem na história, e como ele só dá certo porque tem pessoas acreditando nele. Deixa eu explicar. Há algo nas segundas chances que é encantador. A nossa espécie, ela adora histórias. E isso faz todo sentido evolutivo. Muito provavelmente os nossos ancestrais, caçadores-coletores, depois de um longo dia de trabalho, de corrida, um tigre-dente de sabre, sei que lá, nem sei se tinha tigre-dente de sabre, mas os nossos ancestrais sentavam de noite na beira da fogueira e contavam histórias acolhedoras sobre o passado, o presente e o futuro. Uga, buga, vou secar os pratos que eu lavei, sendo que a água evapora. Uga. Esse é o Homo sapiens primitivo. E se a gente gosta de histórias, gosta ainda mais de histórias de redenção. Quem aí não chorou ouvindo Tente Outra Vez, do Raul? Quem aí não se arrepiou com a redenção de Arthur Morgan em Red Dead Redemption? Quem aí não vibrou com o final do Corleone lá no Poderoso Chefão 1? Até as histórias antigas de Aquiles e de Ulisses contam com arcos de redenção. E pra você, meu amigo otaku, que fala Ohio e baka baka baka, nos animes e mangás não é tão diferente. Somos fascinados pela ideia de um personagem errar e de poder conquistar o seu perdão. O My Anime List é uma rede social na qual a comunidade avalia mangás e animes. É tipo um Letterboxd, né, que avalia os filmes, só que com pessoas menos pretensiosas. E no My Anime List, Berserk é o mangá mais bem avaliado. A história é sobre a redenção de um homem bruto. Sério, ele é um pedreirão que depois de almoçar uma bacia de comida, toma uma dose de pitu e deita na calçada, para depois puxar uma enxada e bater um cimento. O Guts, em Berserk, ele tem a vida mais sofrida que você pode imaginar e mesmo assim ele conquista a amizade e o amor. Redenção. E outros nomes do top 10 do My Anime List contam com histórias de redenção. A redenção de espadachim, ou de um viking, ou até de um médico que tem sua vida mudada depois de salvar um psicopata e assassino em série, e precisa provar sua inocência. Ou até a redenção de duas crianças que tentaram trazer a mãe de volta com alquimia e perdem seus corpos. E o que é incrível de redenções é que elas sempre partem de uma falha, de um erro, seja real ou percebido. E assim também acontece com Yuji Itadori, em Jujutsu Kaisen. Na obra, sua própria existência já é um erro. Basicamente, Yuji é um adolescente que vive sozinho nas ruas do Japão. Seu único parente vivo está em estado terminal e o faz prometer que ele vai ser gentil e ajudar as pessoas. Ele é um garoto super forte, fora da curva, mas de pretensões e ideias modestas. Ele não quer ser o prefeito dos ninjas como o Naruto quer ser Hokage. O Naruto também tem que lidar com sentimentos confusos de isolamento, que o Itadori não lida tanto. Ele também não quer ser os reis do pirata, como o Luffy, que é tão gente fina que junta todos em volta dele. O Itadori, ele quer apenas viver a sua vida. Ele não é tipo o Alucard também, que tem uma relação um pouco confusa, ambivalente, ambígua com o pai, no qual, ao mesmo tempo que ele quer matar o pai, ele acha que o pai é um erudito, um senhor de conhecimento, que a morte dele vai ser uma perda, ao mesmo tempo que ele também não acha legal a ideia de genocídio. O Itadori tá mais para um come e dorme, ele não tem tanta profundidade. E isso acaba sendo excelente na obra, pois justamente ele, que não mostra grandes ambições, acaba assumindo uma responsabilidade que vai mudar sua vida. E isso acaba sendo excelente na história, pois justamente ele, que não mostra grandes ambições, acaba assumindo uma responsabilidade que vai mudar sua vida. Isso acontece meio que por acaso. Nesse sentido, Itadori tá mais para uma Katniss de Jogos Vorazes, que não é particularmente carismática e assume uma responsabilidade sem querer, do que um Harry Potter ou Naruto, personagens que, de certa maneira, têm um senso de propósito. Yuji, por acaso, para ajudar uns amigos envolvidos com coisa errada, tipo aquele seu amigo que vendeu o notebook da Lenovo para pagar os 10 pinos de pó que ele tava devendo pro Nelson,
traficante aí do seu bairro, ele come o dedo da criatura mais sinistra e maligna que já existiu. E com isso, se torna seu hospedeiro e tem o seu poder emprestado em alguns momentos. E assim como Harry Potter, ao chegar em Hogwarts, Yuji descobre um mundo novo. Ele descobre que maldições existem e elas vêm das emoções negativas dos humanos. E essas maldições também matam pessoas. Só que o garoto vira uma bomba relógio, que pode ferir bastante gente. Tipo Naruto, que tem a raposa de 9 caudas selada no umbigo. Ele tem a maldição mais braba que já existiu dentro dele e pode ser que perca o controle. Mas diferente do Naruto, que é isolado porque tem a raposa de 9 caudas no umbigo, basta você lembrar da cena do Naruto no balanço, tocando tururu, turururu, pra você lembrar. Já com o Itadori é meio diferente. Assim que se descobre que Sakuna, né, essa maldição poderosa, tá dentro dele, ele já tem uma pena de morte em cima dele. As autoridades e muita gente quer ele ser morto só por ele se tornar o que ele se tornou. E aí que começa a entrar as sutilezas. Por quê? A pena de morte do Itadori é adiada porque uma pessoa poderosa, influente, o Satoru Gojo, acredita nele e dá uma segunda chance pra ele. Então, a gente vai descobrindo que além de ser uma bomba relógio, na verdade, o Itadori é um cara bastante gente fina. Ele é firmeza, gente boa, ponta firme. Ele é tipo aquele seu amigo Júnior que acabou ficando com a casada sem querer. Ele não sabia que era casada. E agora o corno do marido da casada, que ele não sabia, tá puto atrás dele. Mas ele é gente fina e nem sabia que a menina era casada. Itadori não é só gente fina, como ele tem um propósito nobre de ajudar as pessoas. É como o Panda, um personagem da obra, fala. Pra gente conhecer o Itadori, dá pra saber que ele é gente fina, mas pra quem não conhece, ele é apenas um cara perigoso. Ele é uma bomba relógio que tem que ser exterminada. Itadori não é só um come-casadas. Ele é gente fina também. Então, cientificamente falando, o Itadori tem o que a gente chama de estigma. O estigma nada mais é do que uma marca, que pode ser simbólica ou física, que faz as pessoas te tratarem com preconceito. E faz as pessoas te tratarem mal. Um exemplo de uma marca simbólica seria uma pessoa com AIDS, que é tratada mal só por ter AIDS. Um exemplo de uma marca física seria como cara de extraordinário, que tem o rosto ali um pouco deformado e por isso é excluído, tratado mal. O estigma é relativamente comum em obras e foi tratado, teoricamente, por um sociólogo e antropólogo chamado Erving Goffman, no livro Estigma. E, por exemplo, Guts, do Berserk, tem o estigma, né? Uma marca que o prejudica. Então, o Itadori só consegue fazer o que ele faz porque ele recebe uma segunda chance de uma pessoa influente e poderosa. E mesmo assim, ele erra novamente, ao enfrentar uma maldição que é muito mais forte do que ele. E ele recebe de novo uma segunda chance, justamente de Sakuna, né? Que é essa maldição aí, poderosa, sinistra, que foi o maior feiticeiro que já teve na face da Terra, através de um acordo. Aí beleza, recebe uma segunda chance de novo, e o que acontece? Ele erra de novo, em uma luta bem desfavorável contra o Chozo. E aí, o que acontece é que, depois dessas chances sucessivas, a pessoa que deu a primeira chance pra ele, o Gojo, não tá mais disponível pra ajudar ele, depois dos eventos do incidente em Shibuya. E aí a pena de morte do Yuji Itadori volta. Todo mundo começa a caçar, porque ele é pra ser exterminado. E aí o que acontece então? Ele recebe de novo outra chance de outra pessoa poderosa e influente, o Yuta Okkotsuki, que também é um cara super sinistro, tipo a segunda pessoa mais forte da obra. Já é a quinta chance que o Itadori recebe. E isso é incrível na série, porque a dinâmica do personagem só funciona porque ele erra e tenta outra vez. Se ele desistisse ou morresse, não teria mais história. E ele, o Yuji, ele é um protagonista de força modesta. Ele não chega nem ao top 10 dos personagens mais fortes da obra. E perceba que essa segunda chance não é algo que necessariamente corrobora uma narrativa meritocrática, fútil, vazia, descontextualizada. Não é o clichê do trabalho enquanto eles dormem, que só vai fazer você ter um burnout e depois trabalhar 10 anos no trampo na empresa e depois levar um pé na bunda. Se o Itadori erra e tenta outra vez, não é apenas porque ele mereceu e se esforçou, é também porque houve um contexto que favoreceu ele ter mais chances. E se ele não tivesse padrinhos como o Gojo e o Okkotsuki, que são os dois feiticeiros meio que mais fortes da obra, ele apenas morreria e não poderia fazer o que fez.
E agora, trazendo para nossa realidade, assim como Itadori, muitas pessoas vão ter chances e até uma certa sorte. Mas para algumas pessoas não vai ser permitido errar. Elas vão apenas definhar enquanto passam fome e frio. E algumas pessoas vão apontar para elas, ou olhar por cima do ombro e falar: esse é um bandido, esse é um vagabundo. Mas note que o Itadori em Jujutsu, ele é um bandido também. Ele começa como um fora da lei, com a pena de morte em cima dele. Então parece que existe uma tendência nossa de tolerar um bandido, um fora da lei, mas apenas se for na ficção. Basta ver a paixão que as pessoas têm pelo Poderoso Chefão ou por Peaky Blinders. Por exemplo, Heisenberg, em Breaking Bad, é um dos piores bandidos que existem. Ele trafica droga, ele extorque, ele mata adulto, ele mata criança. Certa vez fizeram uma votação do personagem mais odiado de Breaking Bad no Reddit. Sabe qual foi o resultado? O Heisenberg, esse bandido degenerado, ele nem tá na votação. E quem ganha a votação é a mulher dele, que é uma mulher que tenta proteger a família. Que beleza, ela tem seus defeitos, mas ela perde a votação para 2 nazistas. Pra vocês verem essa questão do banditismo. Uma coisa é Luffy em One Piece, que é um bandido também, ele é um pirata. Mas o Luffy rompe a lei em um mundo absurdo e cruel. Ele rompe a lei porque a lei do mundo é injusta. Então a gente sente que a bússola moral dele é correta, uma vez que a gente tem um mundo que 100 anos de história foi apagado e que acontece muita injustiça. Outra coisa é que talvez quem quer bandido morto no programa do Datena, por exemplo, idolatre um bandido na ficção, como Corleone, como Thomas Shelby ou como o Heisenberg, independentemente da bússola moral desses personagens, que é horrível, inclusive. Esses personagens não tem muita bússola moral, não. E talvez essa mesma pessoa que defende a morte do bandido do Datena e cancelar o CPF, em sua dissonância cognitiva, ela não ajude outra pessoa que seja honesta, mas pobre e com alguns estigmas. E não só não vai ajudar, como vai até desejar a morte e desejar o mal. Claro, o tema é super complexo e com várias variáveis e estruturas por trás, e que vai além da vontade de indivíduos isolados. Mas Jujutsu só pode funcionar por conta de um contexto favorável ao perdão de um fora da lei. E isso é algo, pra mim, é inesperadamente profundo e nada óbvio. É até meio provocador, né? Até a pessoa que ajuda o Itadori, o Gojo, se torna depois um fora da lei. A conclusão talvez seja que a gente tem a capacidade de perdão, mas bem mais quando se trata de personagens da ficção, como o Itadori. Gostamos do banditismo e até de bandidos. E temos simpatia com foras da lei, como o Arthur Morgan ou o Anthony Soprano, mas só se eles não estiverem na nossa frente e a gente não conhecer as histórias deles. Itadori está provando seu valor, mas apenas porque o contexto permitiu que ele o fizesse, porque ele teve a chance e acreditaram nele. Pessoas reais muitas vezes não vão ter uma segunda chance, o que é uma pena, pois são as que mais precisam, porque elas existem. Mas é claro, essa é só a minha opinião.